Então, para a nossa parte de joias espirituais, a gente, na primeira pergunta, nós iremos ler um texto, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Convido alguém na assistência, por favor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Nosso irmão Eduardo, por favor. Jeová destruirá os que lutam contra ele, trovejará contra eles desde os céus. Jeová julgará até os confins da terra, dará poder ao seu rei e aumentará a força do seu ungido. Obrigado, Eduardo. Então, a pergunta, com base no texto: por que Ana pediu para Jeová dar poder ao seu rei, se na época não havia nenhum rei governando Israel? Por quê? O irmão Roque? Então, um detalhe era que o fato de que existiria um rei humano foi predito na lei mosaica. Por exemplo, se nós olharmos o livro de Deuteronômio, capítulo 17, que é uma referência, né, da sentinela, ali não só menciona que haveria um rei, né, em Israel, mas também dá muitos detalhes, né, interessantes sobre como que ele iria desempenhar a sua função, que ele não deveria adquirir cavalos, não deveria ter muitas esposas. Então, não foi uma simples menção, foi uma descrição detalhada de que realmente eles teriam um rei. Exato, exatamente. Obrigado, irmão Roque. Então, a próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar com a irmã Rafaela. Capítulo 1, versículo 14 ao 17, eu achei interessante a forma que Ana lidou quando ela foi ali injustiçada. Ela foi caluniada de certa forma, mas ela usou de forma sábia e bondosa ao responder. Isso me ensina que na pregação eu também posso ter a mesma atitude. Às vezes a pessoa, por não saber do que se trata, ela pode fazer uma má interpretação sobre o que eu vou dizer. Mas responder de forma bondosa pode fazer com que a pessoa mude de opinião e se torne um bom ouvinte. Isso, exatamente. Vamos ouvir a irmã Luísa aqui na frente. No capítulo 1, versículo 12, mostra que Ana fazia uma longa oração a Jeová. Então, imitando o exemplo de Ana, nós podemos ter longas conversas com Jeová sobre as nossas ansiedades, medos e fraquezas. E nesse momento que nós estamos vivendo, o que não nos falta é ansiedade. Mas nossas orações, elas não precisam ser perfeitas. Às vezes pode ser que estejamos tão tristes que as nossas lágrimas interrompam o que estamos falando para Jeová. Mesmo assim, Jeová nunca se cansa de nos ouvir. Dessa forma, posso recuperar a paz se eu persistir em orar a Jeová. Muito bom. O irmão Fábio, aqui também. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, sobre a provocação que Ana estava recebendo, talvez ela não tenha falado para Eucana de como Penina tratava ela. Agora, quer Eucana soubesse de toda a crueldade de Penina, quer não, uma coisa é certa. Jeová Deus, ele estava sabendo de tudo, né? A maneira como ela estava sendo tratada. Então, pelo fato de sermos imperfeitos, pode ser que eu também, de alguma forma, venha a sofrer algum tipo de injustiça. Se isso acontecer, eu devo lembrar que Jeová é um Deus de justiça e sabe de tudo. E na hora certa, ele resolve todos os assuntos no seu tempo e à sua maneira. Excelente. Agora, o irmão Hildo, aqui na frente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 e 7. Então, essa viagem que eles faziam ao templo era em torno ali de 60 quilômetros de ida e volta, né? E eram feitos a pé. Então, tinha-se ali um tempo de viagem considerável. Ana poderia ficar em casa em vez de fazer a viagem, né? E passar pelas provações de Penina. Então, isso mostra para mim que eu não posso deixar que desentendimento entre irmãos faça eu perder reuniões, congressos e assembleias. Muito bom, Hildo. O irmão Paulo Giovânio. Capítulo 1, versículo 28, aqui mostra que Samuel ele pertencia a Jeová. Então, da mesma forma, quando eu dediquei minha vida a Jeová, eu passei a pertencer a ele. E se pensarmos que uma propriedade pertencente a alguém só pode ser violada com o consentimento do dono, então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu permito que entre em minha mente, para não violar, então, a minha amizade com Jeová. Muito bom, Paulo. O irmão Rogério também.
Talvez Penina não deu atenção ao que diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, que o dom de ter filhos é dado por Jeová. E nós precisamos evitar essa atitude de Penina, sempre lembrando que todos os privilégios que nós temos vêm de Jeová. Muito bom, Rogério. Vamos ouvir a irmã Luciana também. O capítulo 2, versículo 9, fala lá que Jeová protege os que são leais, e no finalzinho do versículo diz que o homem não vence pela sua própria força. Isso me dá muita coragem de saber, enquanto eu for leal a Jeová, eu posso contar com a força e a ajuda do Espírito Santo de Jeová. Muito bem aplicado. A irmã Suzana, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, Ana respondeu que a sua serva ache favor aos seus olhos. E a mulher foi embora e comeu, e não estava mais com o rosto abatido. Então Ana ganhou paz mental. Às vezes vamos nos sentir sobrecarregados com muitos problemas e nos sentir ansiosos. Mas se meditarmos em como Jeová já ajudou outras pessoas, orarmos a Ele com confiança e fizermos tudo o que Ele pede de nós, podemos lidar com a ansiedade. Muito bom, Suzana. Vamos ouvir também o irmão Joel. Primeiro Samuel 1, do 5 ao 7, mostra ali a situação em que Eli achou que Ana estava bêbada, né? Ana podia ter ficado com bastante raiva de Eli, até sido desrespeitosa com ele, né? Mas muito pelo contrário, ela respondeu para ele de modo respeitoso, isso graças à modéstia que ela tinha, né? Então hoje, às vezes pode acontecer dentro da congregação mesmo, a gente pode sofrer uma certa injustiça, mas a modéstia, a humildade de Ana, imitar essas qualidades dela, pode nos ajudar também a responder ou agir de uma maneira respeitosa também. Obrigado, irmão Joel. Vamos ouvir o irmão Eduardo, por favor. Ainda sobre a proteção de Jeová, descrita em 1 Samuel 2,9, a referência cruzada do Salmo 91,11 lembra que Jeová nos protege usando seus anjos. Então é muito bom saber que Jeová usa essas criaturas espirituais poderosas para nos proteger em trabalhos como a pregação. Então saber disso me motiva a continuar fazendo esse trabalho com coragem e confiando que Jeová e os anjos estão do meu lado. Obrigado, irmão Eduardo. Irmão Felipe Xavier. Eu gostei muito do 1:27. Ana, depois que entregou Samuel, né, quando ela cumpriu o seu voto, não deve ter sido fácil para ela como mãe, né? A saudade que ela tinha de Samuel. Mas mesmo assim ela se apoiou em Jeová e conseguiu. Então, mesmo que nossos votos possam ser difíceis de ser cumpridos, mas Jeová, ele realmente nos ajuda até nisso também. Muito bom, Felipe. Obrigado. Vamos ouvir o irmão Cassiano. Achei interessante o 1, do 3 ao 5, porque ele mostra que a família de Eucana, eles davam muito valor à adoração, né? Porque exigia esforço eles fazerem essa viagem, mas todo ano a família toda ia até Silo para poder adorar Jeová. Então isso mostra que a gente também pode imitar o exemplo deles por também dar valor às reuniões. E duas formas de fazer isso é por se esforçar para poder se concentrar nela, já que não é fácil, né? A gente se concentrar na frente da tela de um computador agora. E também por estar bem preparado e por participar nelas. Muito bom, Cassiano. Então agradecemos a boa pesquisa dos irmãos, as expressões, com certeza nos edificaram muito.